رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, o tema que me foi proposto é falar da essência do mês de Ramadã e abordar neste tema sobre por que foi instituído o mês de Ramadã, ou qual é o propósito. Inshallah, nestes minutos vamos tentar nos recordarmos com relação a isto que me foi proposto. O versículo que aqui os mashaykhs que falaram antes de mim trouxeram um versículo onde diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Só para enfatizar, já ouvimos a tradução. Allah emite um chamamento, chama a atenção a todos os crentes. Ó crentes, kutiba alaykum siyam. Então, este vocativo envolve a todos nós. Todo aquele que se considera crente nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala é chamado a sua atenção. E Allah diz: kutiba alaykum siyam. Foi-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito para o povo que vos antecedeu, ou o Ummat, o povo ou as nações que passaram antes do Ummat Muhammad, para que possais ter piedade, ter taqwa. Logo do princípio, o versículo já clarifica qual é o propósito da instituição deste mesmo jejum, que é para alcançar taqwa, o temor e a piedade em Allah subhanahu wa ta'ala. E os ulamás, quando tentam esclarecer ou descrever ou definir o taqwa, o temor, o que é isso de temor? Tudo bem, ouvimos a tradução que é para alcançarmos o temor. Mas podemos aqui colocar interação, estamos com jovens, entre jovens, uma interação para eu ter mínima noção se percebemos o alcance, pelo menos até aqui, desta tradução. O objetivo é alcançarmos o quê? Taqwa, a piedade, o temor. O que é temor? Voluntário. Temor o que é? Que nós temos que alcançar neste mês de jejum. No vosso conceito, não tenham vergonha, estamos todos a aprender aqui. O que é temor? Quem começa são os cavalheiros. Queremos alcançar temor neste jejum. O que é esse temor? Como perceber se conhecemos o que é temor, o que é? Quero entender o vosso conceito. Se é este mesmo conceito islâmico ou podemos entender mal. Senão não vamos alcançar o temor. Se tu não percebes o conceito ou a definição ou aquilo que tens que alcançar, dificilmente vais trilhar caminho para chegar lá. O que é temor? Não vamos avançar já? Então, esse é o temor. Deste lado feminino, o que é temor? O que é piedade em Allah subhanahu wa ta'ala? Tem vergonha ou... Tudo bem. Por que eu estou a colocar esta questão? Não forma de teste, mas uma forma de trazer a consciência. Talvez cada um de nós já tem o seu conceito de temor. E se não for aquele que Allah subhanahu wa ta'ala referencia aqui, logo tu vais perder a oportunidade de alcançar a recompensa porque fizeste de forma incorreta. Então é preciso conhecer a essência das coisas.
Então, o temor, de acordo com a definição da Sunnah, al-amalu bit-tanzil, é executar ou praticar aquilo que foi revelado por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando Allah emite uma ordem e a pessoa coloca na prática, então este é sinônimo de temor. Temes, tens piedade para com Allah subhanahu wa ta'ala. Warridwa bil qalil, contentar-se com o pouco que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu, em termos de conhecimento, em termos de bem-estar, em termos de bem material. Porque tu sabes, o risco que provém de Allah subhanahu wa ta'ala, e se deu a mim 5%, deu ao outro 3%, ao outro 20%, tu não vais invejar o outro, mas vais te contentar com aquilo que é decreto de Allah. Faz parte do temor. Wal istidadu li yawm rahil. Também preparar-se aqui no dunya para o dia que nós fomos a partir para o akhirah, o que nós vamos apresentar lá em termos de ações. Então, o crente quando está cá, coloca na prática só aquilo que Allah revelou como adoração. Então, nunca traz algo a mais fora daquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, um dos propósitos do jejum é este, taqwa. E como é que se materializa o taqwa ou a piedade, de acordo com estas definições que nós mencionamos aqui? Primeiro, temos colocar na prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Então, o taqwa ou a piedade, ela impede, veda, coloca uma barreira entre o crente e atos de obscenidade e atos pecaminosos. Quando alguém é temente, é piedoso, esta ferramenta ou este taqwa serve de barreira contra a prática de todo ato de mal. Então, por mais que tu te apaixones, te familiarizes com uma determinada ação, mas por seres temente, então este taqwa coloca uma barreira, impede assim de colocar na prática este ato que pode te levar à ira e à fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. E ela também te apoia a te abster em tudo que é maldade, em tudo que é pecaminoso, em tudo que é perverso. Por mais que tu tenhas esta vontade, então aqui funciona aquilo que é o seu instinto humano, o nafs. E o instinto humano, até o Sheikh Suleiman falou aqui, tem nafsul ammaratun bisu. Tem aquele instinto humano que te comove, que te convida à prática de maldade, a gostar, a desejar a prática da maldade. E todos nós estamos propensos a isso. Temos este nafs é que nós desejamos de fazer algo que é haram. E tem nafs al-lawama. Tem esse instinto humano que faz autocrítica assim quando tens um desejo de praticar algo que é pecaminoso. Então ele te censura. Por que tens que escolher esse caminho? Se é um caminho errado, se é um caminho desviante. Mas como é que você alcança este nível da alma? É através de taqwa, é através de temor, executando e cumprindo aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E te abstens naquilo que é, portanto, maldade. Por mais que você goste. Neste mês de jejum, uma das coisas que nós devemos pautar, não só no jejum, mas fortificar, é evitar tudo aquilo que pode colocar em causa o seu sacrifício de jejum. Nós sabemos que neste ato de jejum consiste a abstinência de comer e de beber desde o romper da aurora até o pôr do sol.
Mas não só, o jejum não para por aí. Tem outros elementos que acompanham para que o seu jejum tenha a finalidade desejada, que é a recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, são aqueles elementos que colocam em causa o jejum. Estamos a falar da abstinência de comer e de beber. Tu tens à disposição a comida dentro de sua casa e não tens nenhum vigilante senão Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um de nós aqui tem esta facilidade dentro de sua casa. Ninguém está lá como segurança a vigiá-lo se está a comer ou não. Mas por que nós conseguimos nos abster de comer e de beber desde o romper da aurora até o pôr do sol, apesar de termos esta facilidade de ingerirmos estes alimentos à nossa volta? É o taqwa, é este temor, que é o grande propósito da instituição deste jejum. Porque você já alcançou o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe que esta ordem de jejum, desde o romper da aurora até o pôr do sol, provém de Allah. E tu, como crente, tens a obrigação de executar e cumprir com precisão esta ordem. Logo, diz que eu não vou beber, não vou comer, até o pôr do sol, em cumprimento da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui entra esta essência de taqwa. Tem sua esposa dentro de sua casa, e dentre as coisas que são proibidas e invalidam o jejum é você manter o contacto sexual com sua esposa, mas sem nenhum impedimento, sendo sua legítima esposa. O temor em Allah subhanahu wa ta'ala, esta piedade que tu tens para com Allah, é que te impede, é ela que coloca esta barreira. Falar mal dos outros, que é o prato de cada dia, e ele vai evoluindo no nosso seio de várias formas. Não sei se já fizeram uma radiografia, cada um de nós. Cada dia que passa, quantas vezes invadimos a privacidade dos outros? Alguém já fez essa radiografia sozinho? Mas isso é o nosso dia a dia, mas de forma camuflada. Muitas das vezes nós não nos apercebemos que estamos a invadir a privacidade dos outros, falando mal, caluniando, fofocando. Dizem, não é verdade? Dizem que as meninas fofocam muito, não sei se é verdade. Mas a ser verdade é preciso abandonar este ato. Mas também dizem que os rapazes são mais fofoqueiros do que as meninas hoje em dia. A ser verdade é preciso abandonar. Por quê? Porque o jejum não compactua com este tipo de ato. Se tu queres alcançar o objetivo essencial do jejum, que é taqwa, é preciso abandonar esses atos. E o que é que lhe impede? Ou o que é que te faz com que tu abandones? Este amor que tens para com Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é uma das ferramentas que nós alcançamos, portanto, quando colocamos na prática esta ferramenta que o versículo menciona, que é taqwa. E não só, para além disso que nós temos como exemplo, tem vários atos que nós também devemos nos abster em jejum. E a ferramenta que faz com que a gente se afaste ou se abstenha é este temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. E o temor para com Allah não funciona de forma disfarçada. É preciso residir no nosso coração. Ser sincero. E é esta sinceridade que vai fazer com que o nosso jejum seja aceite. Porque se não estás a ser sincero, estás a fazer jejum porque todos na sua casa são obrigados, o encarregado de educação está obrigado a todos fazerem jejum, e tu te sentes obrigado a seguir esta caravana, este grupo, então o seu jejum não tem benefício nenhum. Estás a deixar de comer e de beber em vão. Por quê? Porque não estás a fazer com a intenção de agradar a Allah. Não estás a fazer pelo temor a Allah subhanahu wa ta'ala, mas estás a fazer porque estás a fazer o acompanhamento ou a cumprir aquilo que é a ordem do seu encarregado de educação. Muitas das vezes nós jejuamos, mas sem perceber por que jejuamos. E o versículo aqui está-nos a esclarecer para que quando a gente
faça o jejum, ou este jejum que nós estamos neste momento a materializar, a essência é esta. Este aqui é o objetivo principal. E no ibada, na adoração, quanto mais tu repetes uma adoração, fortifica cada vez mais este temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Seja este jejum obrigatório, seja o jejum facultativo. É importante nós sempre colocarmos na prática. Termina o Ramadã, procura também abraçar o jejum facultativo, sunnah, como por exemplo jejuar nas segundas e quintas-feiras. Então é importantíssimo, e mais outros jejuns que nós não podemos, por causa do tempo, mencionar aqui. Então, é preciso colocar na prática estas ações. E o jejum, conforme dissemos antes, funciona como um meio protetor, como uma barreira contra a prática da maldade. Razão pela qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando se dirigiu para jovens que não tinham possibilidade de contrair o matrimônio, por certas razões, ele dirigiu-se aos jovens e disse: Ya ma'ashar al-shabab, os jovens, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Aquele que tem possibilidades de manter um lar, um enlace matrimonial com todos aqueles requisitos que nós conhecemos, então, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Aquele que tem possibilidade de manter um lar, então que se case. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Porque isso ajuda a baixar os olhares contra a prática de pecado, olhar a mulher de forma pecaminosa. Isso também ajuda a preservar a castidade. De seguida diz: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Quanto àquele que não tem esta capacidade de manter um enlace matrimonial, seja de celebrar e manter um lar, aquele que não tem esta capacidade e possibilidade, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Então, ele deve optar pelo jejum. Por quê? Não tem capacidade de manter um enlace matrimonial? Opte pelo jejum. Por quê? Qual é a razão? فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Porque este jejum é um meio protetor contra a prática de todos os atos obscenos, todos os atos desviantes, tudo que leva à ira de Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum protege. Por quê? Porque ele implanta dentro de si o temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. E quem tem temor está garantido no que diz respeito à prática de tudo aquilo que é desviante ou tudo aquilo que viola as normas de Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida também, um dos objetivos da instituição do mês de Ramadã, nós alcançamos no jejum do mês de Ramadã a união entre as nações muçulmanas. As nações se unem, se unificam cada vez mais, se solidificam seus laços. Ora, vejamos que anunciou-se a visualização de lua para o mês de Ramadã. Toda a nação islâmica se abstém de comer e de beber desde o romper da aurora até o pôr do sol. Todos eles se submetem às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. De dia estão de jejum, recordando-se cada vez mais de Allah subhanahu wa ta'ala através de dhikr, através da recitação do Coran, através da ibada. Daqui a nada vocês vão ver o salat de dhuhr, como é que vai ficar os safos, repleto de muçulmanos, independentemente do gênero. Este taqwa que veio. Então, isto une as nações em todo lado. As nossas irmãs que já tinham guardado aqueles vestidos bonitos, hijab, já tiraram, alguns deles saíram cheios de poeiras, porque há bom tempo não tocavam, mas já sacudiram, mashallah, já se lavou há uma semana antes, todo lado, basta sair lá fora, você há de notar, símbolo de temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a união que o Ramadã traz.
abre televisão para todos os países islâmicos, você vê símbolos islâmicos. E não só a caridade, nós aprendemos através deste jejum, o taqwa nos traz que você aprende a satisfazer a necessidade do outro. Você encontra alguém que tem dificuldades, tu reconheces que este tem problema de fome e tiras o pouco que tu tens. O que te motiva? Este taqwa que tu ganhaste, esta instituição de Ramadã. Por quê? Porque tu já sabes ou já sentes qual é o peso e a dor que a fome traz para alguém. Sobretudo quando é alguém que não tem previsão de conseguir qualquer tipo de alimento. Há pessoas que quando acordam não têm nenhuma previsão se vai comer daqui a 2 ou a 3 minutos. Então, tu logo percebes que afinal de contas, eu desde romper até a aurora, apesar de eu ter a certeza que eu hei de beber a água, hei de comer alguma coisa, mesmo que não seja na minha casa, no masjid, e que tal este que nem tem essa esperança do masjid? Então você consegue, portanto, tirar alguma coisa para ajudar o outro. E uma das coisas que nós alcançamos ou aprendemos neste mês de Ramadã, conforme vocês sabem, que no Sagrado Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o jejum apenas em um lugar. No Sagrado Alcorão, Allah mencionou o jejum de Ramadã apenas em um lugar. Isto diferenciando com outros tipos de ibadats que têm sido mencionados em vários versículos do Corão. Por que isto? Isto revela quão é importante este ibadah, ao ponto de que Allah subhanahu wa ta'ala só sabe qual é a recompensa que merece a um jejuador. O Sheikh Suleiman já mencionou aqui, não podemos repetir. Outros ibadats já vem classificado, você faz isto, ganha isto. Mas o jejum é para Allah. Só Allah sabe qual é o thawab, qual é a recompensa que merece a um jejuador, dentre as várias recompensas que nós temos. Mas por causa do tempo, basicamente é isto que nós devemos nos preocupar portanto, em fazer este jejum para alcançarmos o objetivo principal, que é a aceitação por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E para tal, é necessário se abster de tudo que pode colocar em causa o nosso jejum, para não passarmos apenas a fome e perca de tempo. E isto só se materializa através deste primeiro objetivo, que é estar com Allah subhanahu wa ta'ala, e também aqui nós aprendemos a bondade um para com o outro, a generosidade um para com o outro, a espalha da alegria para aqueles que necessitam desta alegria, a partilha do iftar, o pouco que tiver, dar um bocadinho àquele que tem dificuldade de iftar. O pouco que tu comes também, passa lá. E não só não se limitar em pensar que o mês de Ramadã, o objetivo é ter o número elevado de pratos. Não. O objetivo é taqwa. Muitas das vezes, quando entra este mês ou nas vésperas de Ramadã, nós vemos supermercados repletos de nossas irmãs. Por quê? Porque tem que fazer o quebrar kir, tem que fazer bajia, tem que fazer chamuças, tem que fazer... O objetivo não é aqui você encher o organismo de calorias e problemas de saúde. Mas o objetivo é de taqwa. É ter resultados finais e definitivos que irão nos beneficiar aqui no dunya, assim como no akhira. Então, para não alugar por razão de tempo, nós terminamos por aqui. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natura é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.